Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda de Matemática, estamos aqui com o Paulo, que vai nos ajudar aí a fazer a interpretação. Muito obrigada, Paulo, seja bem-vindo. E quais são os nossos objetivos da aula de hoje? Acompanhe aqui comigo. Aplicar o conceito de combinação simples na resolução de situações problemas. Vamos pensar um pouquinho. Você já ouviu falar da Mega Sena? Tenho certeza que sim. Trata-se de um jogo onde 6 dezenas são sorteadas, num total de 60 dezenas. Então, são todas colocadas dentro de um globo de 0, 1 até 60. Quantos são todos os resultados possíveis para a Mega Sena? Como a matemática é usada para este cálculo? Então, na aula de hoje, nós vamos ver sobre isso. Olha que interessante. Vamos colocar combinação simples dentro aí de vários tipos de jogos. Nós estamos dando exemplo aqui da Mega Sena. Então, acompanhe comigo aqui, olha que informações importantes. A Mega Sena, ela foi criada pela Caixa Econômica Federal a partir da estrutura de uma antiga loteria, que era chamada de Sena. O primeiro concurso, que ele é chamado, foi realizado em 11 de março de 1996. O valor arrecadado com o concurso da Mega Sena não é totalmente revertido em prêmio para o ganhador. Acredito que vocês também já saibam disso, Parte do montante, da que a pessoa recebe, ela é repassada ao governo federal para investimentos como, na área da saúde, da educação, da segurança, cultura e esporte. Então, veja como que isso pode ser feito, o cálculo, usando combinação simples. São sorteadas 6 dezenas. Então, ali no sorteio aleatório, saiu as pedras, 45, 51, 12, 34 e 06. E 08 também. Não importa a ordem do sorteio. Se uma pessoa fez uma aposta marcando esses números, ela receberá o prêmio fazendo a combinação dessas 60 dezenas tomadas 6 a 6, Porque o prêmio ele paga para quem acertar, as 6 dezenas. Então, usando a fórmula da combinação simples, o meu total, são 60 pedrinhas que são colocadas nesse globo, são tomadas de 6 a 6. Então, observe que o cálculo para isso vai ser 60 no total, aí eu tenho os 6 que seria tomadas de 6 a 6, que é o fatorial, e a diferença de 60 menos 6, para que eu consiga achar um valor aqui, mais próximos para eu fazer a simplificação. Então, fazendo os cálculos, 60 vezes 59, até chegar em 54. Aí eu tenho a possibilidade de fazer a simplificação. Então, observe que eu fazendo todos esses cálculos, eu chego num valor de aproximadamente 50 milhões de chances, Então, assim, não é muito fácil de acertar na Mega Sena, gente? Então, por isso que toda semana aí tem os concursos, para que os apostadores vão lá e façam as suas apostas. Então, aqui em combinação simples, vem nos ajudar, a ver quais que seriam, essas chances, as possibilidades de um ganhador acertar, com as 6 dezenas. Então, eu gostaria que você colocasse essa telinha aí no seu caderno para que anote, esse primeiro exemplo aí de jogos, que a gente pode usar então. Esse é um exemplo da Mega Sena, São tomadas então 60, porque é o total de bolas que eu vou colocar no globo, e são retiradas de 6. Então, a gente diz que são tomadas de 6 a 6. E aí, nós vamos continuar fazendo aí mais exercícios interessantes usando a combinação simples.
Agora nós vamos fazer então um exercício para a gente, fazer a aplicabilidade aí da fórmula, da combinação simples. Acompanhe comigo. Uma urna contém 5 bolas azuis e 4 bolas vermelhas. De quantas maneiras podemos selecionar? Então nós vamos ter 3 exercícios em um único. Então quando ela sair 3 bolas, observe que ela não está dizendo se é vermelha, se são azuis. Aí na letra B seria, 3 bolas azuis e 2 vermelhas, e no outro exercício 3 bolas vermelhas e 2 azuis. Aí há uma inversão daí para ver se a quantidade vai ser a mesma. Então lembre que você vai aí colocar no seu caderno, transcrever e vai resolver. Então a letra A, aqui estão todas como A, mas a gente pode convencionar a letra A, letra B e C. Você vai ver que vão dar números diferentes, tá? Então a fórmula é da combinação. Observe bem as alternativas para que você aí resolva e daí nós já voltamos com a resolução completa.
Vamos resolver passo a passo para que você tenha esse exercício aí como exemplo, para que você daí tenha a capacidade dos demais. Então vamos lá. Então na letra A, ele pergunta 3 bolas. Então como que a gente vai calcular? Como não importa a ordem de selecionar as bolas, nós temos uma combinação de 9 bolas, certo? Porque são 5 azuis, 4 vermelhas. Tomadas 3 a 3, porque ele pede aqui na letra A 3 bolas. Então, aplicando, né, a fórmula da combinação, o 9 é o total, que é essa soma das bolas azuis com as bolas vermelhas, tomadas 3 a 3. Logo, eu vou fazer n menos p, 9 menos 3, fatorial. Observe que sempre eu tenho que ver aonde eu posso fazer essa simplificação dos fatoriais. No caso aqui eu tenho 9, 8, 7 e 6. Posso simplificar com o fatorial do meu denominador, que é 6. Fazendo então, aplicando o princípio multiplicativo, 9 vezes 8 vezes 7, eu chego num resultado de 504. Super importante que você anote, né? Faça esse cálculo aí do ladinho no seu caderno, braçalmente. Aí depois você confere aí na calculadora. E o fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1, que me dá 6. Fazendo então a divisão de 504 por 6, eu obtenho um resultado de 84. O que significa isso? Que são 84 maneiras que eu tenho de tirar 3 bolas. Aqui no caso a gente não identificou, né, não mencionou se elas são vermelhas ou azuis. Então nós colocamos no conjunto total de 9, ok? Letra A. E na letra B? Agora ela já me dá um direcionamento. 3 bolas azuis e 2 bolas vermelhas. Logo o que? Nós temos uma combinação de 5 bolas azuis tomadas 3 a 3 e a combinação de 4 bolas vermelhas tomadas 2 a 2. E pelo princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, nós devemos fazer o produto entre essas combinações. Então, observe que é um pouquinho diferente da letra A, porque eu vou pegar primeiro as 5 bolas azuis, são de 3 a 3, certo? Faz a mesma coisa, aplica a fórmula da combinação e vou multiplicar pelo 4. Quem são 4? São as 4 bolas vermelhas tomadas 2 a 2. Então, fazendo esse cálculo, observe que, novamente, eu tenho que ver aonde há possibilidade de eu simplificar o meu fatorial. No caso aqui do 5, 3 a 3, eu vou simplificar o fatorial 3. E do 4 a 4, eu vou simplificar o fatorial 2. Como é que fica esse resultado? Então, 5 vezes 4, 20 para as primeiras das bolas azuis e 4 vezes 3, 12 para as bolas vermelhas. Ambos eu estou dividindo por 2, que foi o fatorial que me restou. Aí eu posso simplificar, né? 20 dividido por 2 é 10, 12 dividido por 2 é 6. Aí, finalizando, 10 vezes 6 igual a 60. Logo, então, para 3 bolas azuis e 2 vermelhas, eu obtive 60 maneiras diferentes. E agora para a letra C, eu inverto 3 bolas vermelhas e 2 azuis. Temos a combinação de 4 bolas vermelhas tomadas 3 a 3 e a combinação de 5 bolas azuis tomadas 2 a 2. Pelo princípio fundamental da contagem, devemos fazer o produto entre estas combinações. A mesma coisa que eu fiz na letra A, só que agora com a inversão das bolas, certo? Então, novamente, eu aplico a fórmula da combinação e vou chegar em um resultado um pouquinho diferente, né? Então, aqui para as 3 bolas vermelhas e para as 2 bolas azuis. Novamente, eu simplifico, vai me sobrar 4 vezes 10, que são 40. Então, dessa forma, para 3 bolas vermelhas e 2 bolas azuis, são 40 maneiras diferentes. Então, o resultado desse meu cálculo vai depender muito como o exercício está me fazendo essa pergunta, né? Observe que, tanto na letra A, na letra B e na letra C, eu usei a mesma fórmula, né, da combinação simples. Mas eu tive que ir colocando esses dados de acordo com as letras na indicação das letras. E assim eu obtive 3 resultados diferentes. Para a letra A, que eram somente as bolas,
né? Sem mencionar se eram vermelhas ou azuis, foram 84 maneiras. Na letra B já foram 60 maneiras com essa combinação de 3 bolas azuis e 2 vermelhas. E na letra C foi ao contrário, 3 bolas vermelhas e 2 azuis, eu obtive 40 maneiras diferentes. Então, muito interessante esse exercício, super recomendo que você anote ele passo a passo, porque ele vai servir aí de exemplo para você, certo? Olha esse outro aqui, que interessante esse exercício. De quantas maneiras podemos extrair 4 cartas de um baralho de 52 cartas? Então esse baralho, ele está completo agora, né? Lembra que um baralho contém 52 cartas. E eu quero que elas sejam tomadas 4 a 4. Então você vai usar aí também a fórmula, né, da combinação simples. Eu quero que você anote no seu caderno, resolva e daí nós já retornamos com a resolução completa.
vamos fazer então a conferência? Lembre, né, que aqui está a demonstração aí do baralho. Se de repente você não lembra, né, aqui está a demonstração de todas as cartas do baralho. Mas tenho certeza que você mandou muito bem aí nesse exercício. Então, lembrando que o 52 é o meu total de cartas. Eu quero que elas sejam tomadas, né, 4 a 4. Então, basta eu fazer a diferença, né, do total menos 4 e simplificar esse fatorial. Então, eu vou com o 52 até chegar em 48, porque é o fatorial que eu tenho no denominador. E vou fazer a resolução do fatorial de 4, né, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Eu fazendo a multiplicação de 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49, eu tenho 6.497. Dividido por 24, olha quantas possibilidades diferentes, né? Quantas maneiras diferentes eu posso tirar essas cartas de 4 a 4. 270.725 maneiras diferentes. Então, observe que hoje nós fizemos vários exercícios usando diversas situações, né? Então, se você souber, que eu tenho certeza que sim, essa fórmula da combinação simples, você poderá resolver muitos exercícios interessantes, ó, desde a Mega Sena, agora este do baralho, né? Então, veja que há uma aplicabilidade prática usando combinação. Então, em resumo, na aula de hoje, a gente viu que combinação simples, a ordem não importa. Cada subconjunto difere um do outro apenas pela natureza dos seus elementos, que é aquela letrinha N, certo? E é dessa forma que nós indicamos a combinação simples, que são tomadas, né, N, que é o total, e P. P é essa combinação, né, que ela vai me dar se vão ser de 3 em 3, de 4 em 4. Mas é uma aplicação muito simples e fácil aí da gente compreender. Tenho certeza que você mandou muito bem. Então, na aula de hoje nós falamos aí sobre combinação simples. Espero que vocês tenham gostado e até breve, gente!